Apóstolos, o tema de hoje é sustentação. Deus não quer somente que você voe, comece a voar, comece a subir na sua experiência de fé. Deus quer que você permaneça subindo. Deus não quer só que você ameace subir. Deus não quer só que você ameace a mudar de vida. Deus não quer que você ameace a ser abençoado. Deus não quer que você ameace a ter uma vida espiritual poderosa, vibrante, vencedora. Deus quer que você continue subindo. Deus quer que você continue vibrante, cresça na sua vibração espiritual, cresça na sua fé, na sua transformação, nas suas mudanças de vida. Deus quer que você cresça, que você comece a subir, mas Deus quer que você continue subindo. Diga lá comigo, Deus quer. Parece que não quer nada. Deus quer que eu continue subindo. Quantos querem continuar subindo? Eu quero. A pior coisa que pode acontecer com a gente é cair. Nós não fomos criados para cair, embora a gente caia. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o que eu faço quando eu caio? Levanta, receba a graça de Jesus e continua subindo. Continua subindo, continua a jornada, continua o caminho. Não deixa o diabo te vencer, colocar caraminhola na sua cabeça. Deus quer que eu e você continuemos subindo. Continuemos em direção ao topo, em direção ao voo de cruzeiro, em direção ao seu maior propósito em Cristo Jesus. Então não pare, minha irmã, não pare. Nós vivemos num mundo que exige muito da gente, é um mundo exigente. São muitas coisas que a gente tem que lidar ao mesmo tempo, eu sei disso, porque eu também lido. E Deus não está alheio, Deus não está ignorante, Deus não está de costas virada para você. Deus está de rosto virado para você. Deus está olhando por nós e Ele sabe que nós vivemos uma vida dura, com muitos desafios, é trabalho, é família, é luta pessoal, é desafio espiritual, é um monte de coisa que a gente tem que lidar no dia a dia. Tudo isso pode deixar a gente cansado, exausto. Mas não é porque a vida é cansativa que a gente tem que desistir da viagem. Não é porque a vida é dura, lutada, que a gente tem que desistir da jornada. A pior derrota não é quando você é derrotado. A pior derrota é quando você desiste da jornada. A pior derrota não é quando você cai. A pior derrota é quando você não decide voltar a voar. A pior derrota não é quando você vacila. A pior derrota não é quando você erra ou falha, nem consigo mesma, nem com a família, nem na sua vida financeira. Eu já disse, falhar faz parte da natureza humana. E faz parte da natureza de Deus de levantar quem quer continuar a jornada. Quantos querem continuar a jornada? Deixa eu ver. Eu quero. Deus não quer que você pare no meio do caminho, mas que você continue a jornada. Continue subindo. O cansaço, a fraqueza pode aparecer, mas a boa notícia é que Deus não nos deixa desamparados. Deus não te vira as costas. Ei, minha irmã, as pessoas podem virar as costas para você, meu irmão, mas Deus jamais vai virar as costas para você. Você sabe o que Jesus disse na cruz? Jesus disse na cruz, Eli sabachthani. Significa, foi mais um pouco do que isso. Ele disse, Deus meu, diga, Deus meu, por que me desamparaste? A expressão grega de Cristo ali naquela cruz, por que me desamparaste? Ele está perguntando.
na verdade significa: por que viraste as costas para mim? Então vamos usar essa ideia. Diga: Deus meu, por que viraste as costas para mim? Jesus estava na cruz, e ele perguntou para Deus: por que você virou as costas para mim? Sabe qual é a resposta para essa pergunta de Cristo? A resposta para a pergunta de Cristo é: eu virei as costas para o meu único filho, Jesus, na cruz, porque ele estava carregado de pecado da humanidade. Eu virei as costas para Jesus, para nunca ter que virar as costas para quem crê em Jesus. Jesus nunca vai virar as costas para você. Deus nunca vai virar as costas para mim e para você. Nunca! Só você pode virar as costas para você. Então pare de virar as costas para si mesma. Pare de virar as costas para si mesmo. Porque Deus não vira as costas para você. Não importa se você caiu, se você tropeçou, se você falhou, se você fez o que fez. Não importa o que aconteceu no seu passado, nem no dia de ontem. Deus não vai virar as costas para você, porque o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O interesse de Deus é pegar você e eu pela mão e continuar levando a gente para as alturas. Aleluia! Ele quer levar a gente para as alturas. Então não desista. Deus não nos deixa desamparados e não vira as costas para nós. Essa subida vai continuar. A sua subida vai continuar. Deus nos convida para olhar para cima. Deus nos convida a olhar para Ele. Deus nos convida a pedir ajuda. Peça ajuda. Ah, mas eu não quero incomodar fulano ou beltrano. Eu não quero incomodar o pastor. Eu não quero incomodar o meu líder de IC. Eu não quero incomodar a igreja. Eu não quero incomodar meu irmão em Cristo. Essa ideia de não quer incomodar precisa ser jogada no arquivo redondo, que se chama lixo. Você já usou essa ideia algumas vezes? Eu não quero incomodar. Levante a mão, vai. A hora é hora de se delatar. Deixa eu ver, vai. Quantos já usaram? Não quero incomodar. Tá bom, mantém a mão no alto. Mantém a mão no alto. Pega essa ideia agora. Eu não quero incomodar. Pega ela. Pega, amassa. Pegou? Amassou? Joga no lixo agora. Por favor, a partir de hoje, passa a viver de uma nova maneira. Nós somos uma cultura do reino de Deus, nós não somos a cultura do mundo. A igreja é o único lugar que a gente quer ser incomodado, mas não é isso, mas é só para você entender. Nós estamos aqui para a gente ajudar uns aos outros. Nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros. Nós estamos aqui para aconselharmos uns aos outros. Nós estamos aqui para amarmos uns aos outros. E se a gente não vai incomodar, como é que você vai ser amada? Se você não quer incomodar ninguém, como é que você vai ser amado? Outra coisa que você precisa jogar fora, essa ideia de não pedir ajuda. Peça ajuda. Deus está chamando você e eu para olharmos para o alto, para Ele, mas também para olharmos para a igreja, para a liderança, para os meus irmãos em Cristo na igreja e pedir ajuda. E se o irmão que eu peço ajuda não puder ajudar, talvez o outro possa. Mas nós precisamos contar os nossos dramas. E se eu não puder resolver o problema do irmão? Irmãos, deixa eu dizer, a igreja de Cristo não é para resolver problema das pessoas. A igreja de Cristo é para ouvir, orar, aconselhar, amar, estar junto. E claro, se puder ajudar de maneira prática, vamos ajudar uns aos outros. Mas se não tiver como ajudar na prática, ore, ouça o drama da pessoa. Ontem eu fiquei 1 hora no telefone com uma pessoa que nos conhece como igreja, mas nunca frequentou aqui. 1 hora, ouvindo as lutas, os dramas, as dificuldades dessa pessoa.
No final eu orei, porque eu não podia resolver o problema dela. O problema dela é muito complexo. Envolve família, processos, um monte de coisa. E eu orei, e eu estou orando por essa pessoa. Gente, orar é tocar o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso tem todo o poder. O que é que tem cansado você? Eu já vou ler o texto de Atos. O que é que tem cansado você? Onde você se sente sem força? Onde é que você está sentindo que sua força está acabando? Você está trazendo isso ao Senhor e à igreja? Não é à toa que você está cansado demais. Está lutando sozinho, está lutando sozinha. Vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos? O nosso foco nesse texto de Atos dos Apóstolos é o verso 40. Mas eu quero ler do verso 37, capítulo 2 de Atos, verso 37 ao verso 41. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Olha lá, estão pedindo ajuda. Que faremos, irmãos? Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Pois para vocês é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e encorajava, exortando-os, dizendo, diga comigo, salvai-vos, diga bem forte, salvai-vos desta geração perversa. E aí o verso 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Posso ouvir amém por isso? Não. 3.000 pessoas de uma vez só. Mas olha, o verso 40 diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Diga, salvai-vos desta geração perversa. Veja, o Senhor tem um caminho para nos tirar do meio da geração perversa. Eu e você vivemos no meio de uma geração perversa. Quem é a geração perversa? É todo aquele que não crê em Cristo. Todo aquele que não entregou a sua vida a Jesus. Todos aqueles que não são cheios do Espírito Santo fazem parte da geração perversa. Eu e você fazíamos parte da geração perversa, mas a misericórdia de Deus em Cristo Jesus nos salvou. E aí Pedro está dizendo, vocês devem salvar-se dessa geração perversa. O que ele está dizendo não é sair deste mundo. Não é para ir morar em Marte. O que ele está dizendo não é para viver uma vida isolada. O que ele está dizendo não é para você ser um santarrão, uma santarrona, que não pode ouvir um palavrão e nem sentir cheiro de alguém fumando cigarro do seu lado. O que Jesus está dizendo, o que o Espírito Santo está ensinando é, nós precisamos viver numa outra esfera de vida. Nós precisamos viver num outro reino, num outro patamar de vida, num outro nível de vida. E ele chama isso de salvação desta geração perversa. O único jeito da gente sair do meio da geração perversa, espiritualmente, é crescer em Cristo. Quem cresce em Cristo, quem cresce no Espírito Santo, quem cresce na palavra, quem cresce na fé, quem aprende a viver com Deus, sai do meio da geração perversa, no Espírito. Dentro de você, você se torna alguém sobre essas coisas da geração perversa. Olha só, gente, eu tenho falado com vocês sobre essa ideia de voar alto. Hoje é a terceira mensagem e o tema é esse aí, sustentação, porque Deus, como eu disse, não quer que só que você comece a voar, Ele quer que você se mantenha subindo. Deus quer que você mantenha subindo. Assim como um avião
que quando começa o voo, a ideia não é que ele volte para trás. Quando o avião começa a sair do solo, a ideia não é dar marcha ré, e voltar de ré e pousar de novo. Quando o avião começa a sair da pista e começa a subir, a ideia é que ele continue subindo. Quando uma águia sai do ninho para voar pela primeira vez, a ideia não é que ela vá para a terra, pum. A ideia é que a águia bata a asa e voe, e ganhe as alturas, 6.000 metros. A mesma ideia é para você e para mim. Deus quer que a gente saia do chão e continue subindo. Deus quer que você bata asas e continue voando. Tem algumas coisas que causam a perda da sustentação de um avião, por exemplo. Escute, nós vamos fazer uma comparação rápida. E eu quero dar para você, preste atenção até o fim dessa mensagem, porque ela vai acabar a hora que você der o segundo respiro, ela vai terminar. Então foca muito, porque eu vou te dar 10 coisas rapidamente, daqui a pouco. Vou te dar 10 coisas que mantêm você subindo. Já falei que nós precisamos nos conectar na primeira mensagem, falei que nós precisamos elevar na segunda mensagem, e hoje eu quero falar que você precisa continuar subindo, sustentação. Não adianta começou a vir na igreja, tem que continuar vindo na igreja. Não adianta eu aprendi algumas orações, eu preciso crescer nas orações, e assim por diante, para poder subir alto com a minha vida. Algumas coisas que causam a perda de sustentação de um avião. Primeiro, olha só, não precisa anotar isso não. Deixa para anotar as 10 coisas. Eu vou te dar um toque a hora que for para você anotar. Mas algumas coisas que fazem o avião perder sustentação de voo. O ângulo de ataque. Quando o ângulo de ataque do avião é muito agressivo, ele perde sustentação. O que é um ângulo de ataque do avião? Quando ele começa a subir, ele inclina demais, ele aponta demais. Se ele apontar demais, se ele for muito agressivo, ele perde sustentação e pode cair. Outra coisa, velocidade baixa do avião. Se o avião começou a subir e ele não dá velocidade, poder na turbina, ele cai. Ele não se sustenta subindo. Outra coisa é as condições do tempo ao seu redor, atmosférica. Se tiver vento muito forte e ele está começando a subir, pode jogar ele de lado. Outra coisa, falhas mecânicas. Se tiver falha mecânica no avião, ele pode começar a subir e cair. Já vimos muito disso. Outra coisa, peso excessivo. Quando um avião tem muito peso, além do que deveria, ele pode começar a subir e não aguenta, porque tem peso demais. Outra coisa que faz um avião perder sustentação e cair são manobras radicais, bruscas. Está começando a subir e tum, vira para lá. Não pode. Se fizer uma manobra brusca, pode cair. E o que acontece se o avião perder sustentação? Perda de altitude, dificuldade no controle e risco de queda. Vai pensando nisso na sua vida. Vamos lá, rapidamente, eu quero falar sobre algumas causas da perda de sustentação. Eu vou ser rápido. Então vamos lá, evolui, meu irmãozão, minha irmã, evolui. Foca a sua energia. Eu vou falar sobre algumas coisas que causam perda de sustentação na sua subida espiritual, na minha subida espiritual. Vou falar algumas coisas. A fé fraca e vacilante causa perda de sustentação. Fé fraca e vacilante. Segundo, falta de oração e comunhão com Deus causa perda de sustentação. Você para de subir. Outra, desobediência aos mandamentos de Cristo. Quem fica desobedecendo a palavra, não obedece a palavra, perde sustentação na subida. Pecado e afastamento de Deus. Quem se afasta de Deus e comete pecado, perde subida. Falta de estudo da Bíblia, falta de conhecimento espiritual e de Deus, causa perda de sustentação. Influências negativas, diga. Gente, sabe qual é a pior influência negativa para o cristão?
não é aquela pessoa que mata, rouba, fuma, bebe, prostitui, o raio que eu parta. Essa aí, ela não tem Jesus. E a gente tem que estar perto dela para levar Jesus para ela. A pior influência negativa são crentes maledicentes. Gente que está na igreja e só encontra motivo para reclamar. Gente que está lá dentro da IC e ao invés de falar bem, fala mal. Gente que está dentro da igreja e ao invés de falar bem e ajudar, fala mal, critica, procura defeito. Essa é a pior influência negativa. São pessoas ao seu redor que dizem ser cristãos, que frequentam a igreja, que têm Bíblia e a boca não para de falar coisa negativa. Afaste-se de gente que se diz crente e só fala e faz coisa negativa. Não se oferece para ajudar e só tem reclamação. Cuidado com influência negativa e com tentações, desânimo, dúvidas, medo. Isso causa perda de sustentação, falta de perdão, ressentimento no coração, guarda ressentimento no coração. Falta de perdão e ressentimento, orgulho, autossuficiência. Eu sei fazer, eu resolvo. Não conta com ajuda, não compartilha a necessidade, não pede ajuda. Orgulho, autossuficiência, faz com que a sua vida não suba. Falta de serviço ao próximo. Quem não se entrega a servir as pessoas na igreja, ajudar uns aos outros, não decola. Ok, o que acontece com um crente desse jeito? Acontece estagnação espiritual, não cresce, fica sempre na mesma. Perde a paz interior, não tem paz interior. Dificuldade de resistir o pecado vem, pega a pessoa, porque não tem poder. Afastamento de Deus e da igreja. A consequência de perder voo, de fazer tudo isso que eu acabei de dizer, é que a pessoa se afasta de Deus e se afasta da igreja. Não adianta. Quem se afasta de Deus, no passo seguinte, vai se afastar da igreja, vai se afastar da IC e vai se aproximar do pecado. Perde o propósito da vida, não tem mais alegria para viver. E também tem sentimento de culpa, vergonha e desesperança. Tá bom, vamos lá. Agora é hora de anotar. Tudo bem que alguns já começaram. 10 coisas para você evitar a perda da sustentação espiritual. 10 coisas, 10 coisas para eu e você praticarmos, para evitar que na subida você pare de subir e caia. Primeiro, se você deseja evitar a sua queda e quer voar alto na vida com Deus, fortaleça a sua fé. Confiar em Deus, mesmo no meio das dificuldades, isso é fé. Tem gente que quando tem problema não vem na igreja. Mas a igreja é justamente para gente que tem problema. Tem gente que quando não tem dinheiro não vem na igreja. Mas a igreja é justamente para gente sem dinheiro. Tem gente que tem pecado e não vem na igreja. Pois a igreja é justamente para gente que está em pecado. Tem gente que não sabe o que fazer, se emaranhou, se enrolou na vida e não vem na igreja. Pois a igreja é justamente para gente enrolada. Jesus disse, eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes. Então se na doença você não vem na igreja, você está se afastando de Deus, minha irmã. Se na doença você não vem na igreja, você está se afastando da solução. A solução não é afastar da igreja, a solução é vir na igreja. Minha irmã entrou na igreja hoje aqui e ela estava com dor. Eu falei para ela, parabéns porque você veio mesmo com dor. Porque a igreja é lugar de gente com dor, para que Deus possa sarar.
A igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de gente imperfeita, como você, como eu. Quando a coisa encarde, não fique em casa, vem na igreja. Quando a coisa aperta, não fique em casa, vai na IC. Fortaleça a sua fé, mesmo quando for tempo de dificuldade. Segundo, se você quer evitar a queda e continuar subindo, você precisa orar continuamente. Diga a palavra continuamente. Buscar a presença de Deus em todos os momentos, não é só quando a coisa está ruim. Buscar a Deus como estilo de vida, orar continuamente. Terceiro, estudar a Bíblia. Quer subir? Estude a Bíblia. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Conheça os ensinamentos de Deus. Se entregue ao conhecimento. Quarto, busque a comunhão com os irmãos. Não se afaste da comunhão. Já falei disso. Participe da sua igreja. Não é assista ou veja a sua igreja, mas participe da sua igreja. Se envolva com a sua igreja. Quinto, obedeça a Deus. Quer subir? Obedece a Deus. Seguir os mandamentos de Cristo e viver de acordo com esses mandamentos de Jesus. Praticar os mandamentos de Jesus, da palavra de Deus. Quer subir? Obedeça a palavra de Jesus. Pratique a palavra de Jesus. Jogue fora as suas ideias sobre isso ou aquilo e agarra as ideias de Cristo e você vai subir. Sexto, resista às tentações. Epa! Olha, Jesus está dizendo para você, resista à tentação. Não é para a tentação aparecer, você mergulha nela. Como é que você quer subir na vida com o Espírito Santo ajudando você e a tentação vem para você e você mergulha na tentação e vai para o pecado? Resista, homem. Resista, mulher. Resista à tentação. Evitar o pecado e a influência negativa do pecado é coisa que você tem que fazer. E eu também. Resista. Resista. Sétimo, perdoe e busque perdão. Já falei isso outra vez, né? Mas vou repetir. Limpar o coração do ressentimento. Limpar o coração do ressentimento é para quem quer subir. Ficar agarrado a ressentimento e não perdoar e não pedir perdão é para quem quer cair. Quer cair? Eu não sou pregador da queda, mas quer cair? Não perdoe. Quer cair? Guarda rancor. Quem guarda rancor contamina a sua vida. Então perdoe, limpe seu coração. Lava seu coração pela água da palavra de Deus. Vai para o irmão e diz: irmão, me ajuda aqui, ora comigo, eu não estou conseguindo perdoar o fulano. Ora comigo. Aí ora, lava o coração e continua subindo. 8. Sirva ao próximo. Diga isso. Ah, pastor, eu quero subir, mas não quero trabalhar na igreja. Então você quer descer. Eu quero subir na minha vida o propósito de Deus, o maior topo que eu puder chegar com Deus. Mas não quero servir ninguém, não quero ajudar ninguém, não quero lavar o banheiro da igreja. Você não quer subir? Diga comigo, os humilhados serão exaltados. Você sabe! Os humilhados, você sabe o caminho. Bem-aventurado se você praticar. Se humilhe. O caminho da altura de Deus não é arrogância, é humilhação. Servir o próximo pode parecer uma coisa pequena, mas aos olhos de Deus é grande e Ele ajuda você a subir. Sim ou não? 9. Cultive a humildade. Só podia, né? 9. Rega a humildade no seu coração. Molha a planta da humildade dentro do seu coração. Dentro do seu coração tem uma plantinha de Deus que quer crescer e frutificar. A planta chama planta da humildade. Os dias são quentes. Se você não regar a plantinha da humildade no seu coração e na sua mente, a planta da humildade não vai crescer.
E aí você não verá os frutos lindos da humildade acontecer na sua vida. Cultive a humildade, plante humildade, seja humilde. Reconheça que você depende de Deus e dos irmãos. Ó, põe o dedinho para cima e diga: eu dependo. Agora vai humilhar, é para humilhar mesmo. Diga: eu dependo. Diga: eu dependo. Aqueles que não acham que depende, que eu quero ouvir falar: eu dependo de Deus, de Jesus e do meu irmão. Aponta para o irmão. Diga: eu dependo. Para continuar subindo, eu dependo de Jesus e do meu irmão. Quer subir, irmão? Ajuda os outros. 10º, para fechar, persevere na sua fé. Não tem outro caminho, persevere. Ficou difícil? Continua. Ficou fácil? Continua. Qual é o momento mais fácil da gente desistir? Quando tudo vai mal ou quando tudo vai bem? Quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a gente corre mais risco de desistir. Porque a gente vai confiar na grana, vai descansar que já tem. É engraçado, quando a coisa aperta, todo mundo corre para a igreja. Mas Deus diz para você: persevera na fé, não desista, mesmo diante das dificuldades. Posso ouvir amém? 10 coisas, quem anotou, anotou, quem não anotou, não vou repetir, desculpa. Para fechar, e para a gente orar, foi um culto abençoado hoje, não foi não, gente? Sim ou não? Assim como um piloto precisa estar atento, diga estar atento. Assim como o piloto precisa estar atento aos sinais da perda de sustentação e agir rapidamente para corrigir o problema, nós, eu e você, meu irmão, precisamos também estar vigilantes. Abre os olhos. Abre os olhos. Abra os seus olhos. Fique vigilante em relação à sua vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Investe em conhecimento. Daqui a pouquinho a igreja vai lançar os cursos de crescimento espiritual. Estamos acabando de escrever as apostilas. Eu quero ver quem é que vai querer voar alto aqui participando dos cursos. Serão 4 apostilas para todo mundo que quer voar alto. A primeira apostila vai chamar conexão. A segunda apostila vai chamar elevação. A terceira apostila vai chamar sustentação. E a quarta apostila vai chamar altitude. Quantos querem ir para a altitude? Deixa eu ver. Entendeu? Cuide da sua vida espiritual. Quando você identificar, quando você perceber qualquer sinal de fraqueza, qualquer sinal de afastamento de Deus e da igreja, cuide disso. Nós devemos buscar ajuda, fortalecer a nossa fé para continuarmos voando. Diga: eu quero voar rumo ao topo do crescimento espiritual. E os que querem, digam amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, gente.